Olá, professores, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma TPC e hoje nós vamos falar do registro de presença na sede, parte 2, porque nós já tivemos uma TPC aqui pela diretoria de ensino, onde a gente conversou um pouquinho sobre isso, só que como o sistema está passando por constantes atualizações, a gente vai conversar novamente sobre eles, tudo bem? Para começar bem a nossa manhã, eu trouxe uma frase de um dos filmes que eu gosto bastante, faz parte aí do universo da ficção científica, e o mestre Yoda diz pra gente que não, tentar não. Faça ou não faça. Tentativa, não há. Acho bonitinho o jeito que ele fala, invertendo, né, fazendo algumas inversões aí, mas isso é importante, porque quando ele diz que não, tentar não, faz a gente perceber que o que para a gente muitas vezes é uma tentativa, a gente não considera todo o esforço que nós estamos fazendo, tudo que a gente está empregando, todo esse esforço que a gente está empregando na solução que a gente acredita. Então, às vezes a gente não encontra mesmo o caminho e a gente vai procurando e a gente encontra um fio, uma luz no fim do túnel. E a gente começa a fazer as coisas em prol de encontrar essa luz, de resolver um problema. Às vezes, nesse percurso, a gente toma algumas rotas erradas, a gente desliza aqui e ali, mas o que a gente não pode nunca deixar de reconhecer é que nós estamos fazendo algo. E isso nos coloca à frente de qualquer pessoa que tenha desistido. Então, nós estamos fazendo, vocês na sala de aula estão fazendo todos os dias, e a gente sabe que vocês estão fazendo o seu melhor. Assim como nós aqui estamos sempre tentando fazer o nosso melhor. Então, é esse tentar que a gente considera às vezes como uma coisa pequena, nós precisamos entender a grandiosidade de que é tentar. E para as pessoas que estão um pouco desanimadas, já estão aí quase desistindo, a gente precisa ter fé. E aí eu não estou falando no sentido religioso, mas acreditar que os nossos esforços, que tudo que nós estamos fazendo vai nos produzir um resultado e que esse resultado vai ser bom. Tudo bem? Pensem nisso e vamos lá. Qual é o objetivo da nossa reunião? Esclarecer dúvidas sobre os registros de presença em ATPC na plataforma sede. A gente sabe que esses registros ficaram um pouco complicados, um pouco confusos, e estudando esse lançamento, nesse registro de presença, a gente identificou que tem uma semaninha que a gente precisa conversar um pouco sobre ela ainda. Então, vamos lá falar da nossa pauta. A gente vai retomar as etapas do registro de presença na plataforma sede. Vamos conversar um pouco sobre isso. Algumas coisas foram atualizadas, porque eles ouviram a rede, a SEDUC ouviu a rede e percebeu alguns ajustes que seriam necessários lá no apontamento de presença. Pode ser que ainda ocorram outros ajustes, mas parece que agora a plataforma estabilizou e a gente vai conversar sobre ela. A gente precisa refletir sobre as particularidades dessa semaninha aí, da semaninha do dia 28/2 ao dia 4/3, a gente precisa conversar sobre ela e analisar os registros de presenças que a gente fez até esse momento. Então, vamos começar com passo a passo. Ele já foi apresentado algumas vezes, então a gente não vai se demorar muito, né? Nós entramos na sede, vamos lá na EFAP, clicamos em ATPC e presença. Quando a gente entra no item de presença, na aba de presença, nós temos aqui os dados, né, da diretoria, município, o nome da sua escola, o seu nome, CPF, o perfil, que é onde eu vou selecionar se é EFAP, diretoria de ensino ou unidade escolar, a classificação da programação, que pode ser formação ATPC ou formação, recuperação e aprofundamento, a gente seleciona a data
E quando a gente seleciona uma data, automaticamente aqui ele preenche a semana para a gente. Isso aqui já é um ajuste, porque no início nós apontávamos a data e ele listava as ATPCs apenas daquele dia, o que era um dificultador, porque eu, por exemplo, faço ATPC na terça-feira e lá na terça-feira não aparecia para mim o ATPC de linguagens, então eu não tinha como lançar presença lançando apenas a data de terça-feira. Agora, quando eu lanço a data da terça-feira aqui, ele aparece para mim todos os ATPCs que foram apresentados naquela semana, como a gente vai ver na próxima página. Então, aqui, né, como eu disse, tem lá os campos que já vêm preenchidos. Aqui eu selecionei o perfil EFAP, formação ATPC, e coloquei a primeira semana. Então, vocês, professores que estão com aula atribuída desde o início do ano letivo, desde final de janeiro, fevereiro, a primeira semana que nós começamos a apontar o ATPC na sede foi no dia 7 de fevereiro, tá bom? Já fica com essa data anotada aí para depois confirmar se você lançou presença do seu ATPC nessa data. Na sequência, uma dica muito importante para todos nós é utilizar o campo filtro. Quando a gente abre aqui, quando a gente clica em pesquisar, aparecem todos os ATPCs daquela semana. E é uma coisa mais difícil para a gente encontrar se a gente não utilizar o campo filtro. Então, no meu caso, eu sempre digito aqui LGG, que é o código da minha área de conhecimento, e automaticamente aparece aqui para mim as 4 ATPCs de linguagens que a EFAP ministrou naquela semana. Então, eu vou fazer o apontamento aqui de acordo, lembra da agenda que a gente conversou há 15 dias atrás? Eu vou fazer o apontamento da minha presença aqui na TPC de acordo com aquela minha agenda que a gente conversou sobre ela semana passada, de acordo com a quantidade de ATPCs que você tem. Lembra que você fez uma ATPC da unidade escolar ou da diretoria de ensino, e você tem aí uma quantidade de ATPCs de acordo com a sua carga horária. Trabalhando com um professor que tem 7 ATPCs, ele fez um ATPC da unidade escolar ou da diretoria de ensino, faz esses 4 ATPCs aqui da área de conhecimento dele, né, de linguagens, por exemplo. Então, eu tenho um total de 5 ATPCs. Maria, tá faltando 2 ATPCs. Então, dependendo do meu caso, eu vou fazer ATPC de recuperação e aprofundamento. Ou vou fazer o ATPC de temas complementares. E isso vai mudar também a forma como eu vou apontar minha presença aqui na sede. Né? Se for temas complementares, é formação ATPC. Se for recuperação e aprofundamento por ano, série, lá quando eu entro na salinha da terceira série do ensino médio, ou da sala do 9º ano do ensino fundamental, dependendo da minha área do conhecimento. Então, aquela agenda que a gente fez lá na semana passada, na semana retrasada, é a nossa base para fazer o apontamento corretamente da presença nas ATPCs agora. Então, fiz aqui o lançamento da minha frequência de acordo com a minha agenda. Como que aparece, né? Isso, que foi um dos campos que mudou bastante. Antes aparecia presencial mediado por tecnologia, aparecia remoto, aparecia só presencial, e agora a SEDUC e os técnicos limparam isso, e agora, quando eu vou fazer o lançamento da minha presença da TPC, da EFAP ou da diretoria de ensino, a única opção que eu tenho é presencial mediado por tecnologia, apenas essa. Quando eu clico em presencial mediado por tecnologia, que é a única opção que eu tenho, aparecem aqui as opções de veículo. Se foi o aplicativo do CMSP, se foi repositório ou se foi outros. No meu caso, sempre é outros, eu selecionei aqui e confirmei a minha frequência, apontei a minha presença no ATPC da EFAP ou da diretoria de ensino, que é essa interface que vocês vão encontrar lá.
Mas, se você estiver fazendo o apontamento de presença de ATPC na unidade escolar, a interface é um pouquinho diferente. A interface que aparece para você quando você vai apontar sua presença na unidade escolar, nós temos o plenamente presencial e o remoto casos autorizados. Nós não vamos entrar aqui na discussão de quais são esses casos autorizados, mas para vocês terem ciência, né, das duas opções que aparecem e que a interface é um pouquinho diferente quando a gente aponta a frequência no ATPC da unidade escolar, e selecionamos aqui plenamente presencial, de acordo com a sua situação, e salvamos. Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre a semaninha lá do dia 22, dia 28 de fevereiro, que foi a semaninha do feriado, do carnaval. Vamos trocar a tela. E nós temos aqui já selecionado, prontinho, a semaninha do dia 28 de fevereiro. O que aconteceu na semana do dia 28 de fevereiro? Aconteceu que nós iniciamos, né, a semana de formação na quinta-feira. E por isso, nós temos aqui apenas 27 registros de ATPC nessa semana. Então, excepcionalmente, a área de ciências humanas e a área de linguagens e códigos não tiveram ATPC essa semana. Mas, como agora os ATPCs não são mais separados por dia e área de conhecimento, a gente pode ter aí algum professor dessas áreas que que tem ATPC na quinta ou na sexta-feira. Então, como que a gente vai lançar, né? Como que esse professor que tem ATPC na quinta ou sexta-feira vai lançar essa frequência? E também os professores da semana subsequente que assistiriam, né, a reprise. Essa semana, nós tivemos a pauta apenas de ciências da natureza, de CMT. Nós tivemos a TPC de currículo de ciências da natureza e matemática. Então, o professor de ciências da natureza e matemática teve a TPC de currículo e desdobramento de ATPC de currículo, ciência da natureza e matemática. Os professores que têm unidade curricular, nessa semana também tiveram a pauta de unidade curricular garantida. Vamos usar o filtro aqui. Aqui, olha. Quantas as pautas de unidade curricular e desdobramento foi garantido para os professores dessa semana. Então, Maria, eu tinha 4 ATPCs na quinta-feira da semana do dia 28. Tinha 4 ATPCs lá. E eu não sou da área de ciências da natureza nem da área de matemáticas, mas eu tenho unidade curricular. Então, você vai apontar a presença em 2 ATPCs da unidade curricular, né, da sua unidade, né, de acordo com a sua unidade curricular. E nessa semana, nós tivemos uma pauta geral que foi o Conviva. Um professor de linguagens e códigos, professores de ciências humanas que tiveram ATPC lá na semana do dia 28 ao dia 6, na quinta e sexta, vocês podem assistir e apontar a presença no ATPC do Conviva, né, que foi exibido na quinta-feira. Os professores de ciências da natureza e matemática tiveram aí os 2 ATPCs de currículo e podem completar sua jornada de ATPC nessa semana com ATPCs do Conviva ou também lá na formação de recuperação e aprofundamento, de acordo com a Unissérie, de acordo com o que a gente programou lá na nossa agenda. Então, excepcionalmente, na semana do dia 28 a 6/3, que foi a semana com o feriado de carnaval. Tudo bem, gente, até aqui?
Então, agora a gente vai fazer o apontamento de frequência da semana A, de uma semana A e de uma semana B. Então, vamos lá. Fazer aqui o apontamento da semana A, do dia 21 ao dia 25 de março. Então, coloco aqui dia 21, venho aqui em pesquisar. Aparece, né, todas essas informações. Vou usar o campo filtro. Vai aparecer os ATPCs que eu acompanharia aqui, né, que eu acompanhei. Então, vamos lá. Vamos lançar a presença de acordo com a minha agenda de ATPC. Então, eu tenho que fazer um ATPC de recuperação e aprofundamento. Aqui. Vamos lá para o apontamento. Aqui, ó. Mediado por tecnologia, tá vendo? Vou escolher o veículo. No meu caso, sempre é outros. Minha participação nunca é ao vivo, porque por conta do acúmulo. Então, aqui atesto que as informações são verdadeiras. Salvo, e minha presença já foi apontada. Preciso fazer isso mais 2 vezes, porque eu assisto 3 ATPCs da EFAP. Então, se eu assistir recuperação e aprofundamento de linguagens, eu preciso assistir o desdobramento de linguagens. Vamos lá, apontar a presença nesse desdobramento de linguagens. Presencial mediado por tecnologia, outros não, verdade e salvo. E vou apontar pela 3ª vez. A gente pode até pensar, né, sugerir para a EFAP, tornar esse apontamento um pouco mais prático, para a gente não ter que voltar sempre nessa tela inicial, mas no momento, a gente precisa voltar aqui nessa tela inicial. Vou apontar meu último ATPC, que seria de currículo. Vamos lá. Mediado por tecnologia, outros. Não participei desse dia e horário. Salvo. Aqui, como vocês podem observar, eu tenho a opção de excluir o registro que eu lançar de forma incorreta. Então, a nossa proposta é que agora vocês, né, agora a gente fiz o lançamento de todos os meus ATPCs da EFAP, da semana A. Na semana A eu não tenho ATPC da diretoria de ensino, vou fazer o lançamento do ATPC da escola. Então, aqui eu localizo o meu dia e horário de ATPC da escola e faço o lançamento. Meu dia e horário de ATPC da escola aqui. Faço aqui o apontamento da minha frequência no ATPC da escola, da minha unidade escolar. Os colegas que estão me acompanhando. Aqui, plenamente presencial, participei nesse dia e horário? Sim, nesse caso sim, porque é um horário que eu estou lá na escola com os meus colegas. Então, aqui, testo que as informações são verdadeiras, salvo, completei os meus 4 ATPCs da semana de 21 a 27 de março. Agora, a gente vai fazer o apontamento da semana do dia 28 de março. Na semana do dia 28 de março, não teve a TPC da escola, porque foi uma semana B. Então, eu começo fazendo apontamento das frequências da minha ATPC pelo perfil da EFAP. Digito aqui linguagens para facilitar a localização e vou apontar recuperação e aprofundamento diária. Aqui. Outros. Minha participação nunca é no ao vivo, quando é na EFAP. Salvo. Mais uma vez. Vou fazer o desdobramento aqui do planejamento reverso
que eu achei um tema realmente muito bom. Teve uma sugestão de autoavaliação que eu trabalhei com os meus alunos e eles gostaram bastante. E aqui, minha participação nunca é ao vivo no DEFAP, tá? Então, vamos salvar aqui. Aqui, minha última pauta da semana, currículo, desdobramento do planejamento reverso no currículo. E aqui a gente vai presencial, mediado por tecnologia, outros, não, aqui, salvar. Aqui só para vocês verem, aqui, vendo, fiquei com os meus 3 ATPCs lançados, meus 3 ATPCs da EFAP, e agora eu preciso completar meus 4 ATPCs semanais, que eu vou completar com o ATPC da diretoria de ensino, porque a gente está falando da semana B. Vou apontar aqui a minha presença na ATPC da semana B. Como eu participei, presencial imediato por tecnologia, outros, porque aqui na nossa diretoria, o nosso ATPC, ele é veiculado pelo YouTube, não assisto ao vivo e salvo. Ok. Isso aqui foi só um pequeno conflito entre as duas Marias que a rede estadual conhece, uma PCNP e a outra professora. Não tem problema, isso não vai acontecer com vocês. Tudo bem, gente? Agora, a nossa proposta é que nos próximos minutos da ATPC, que vocês entrem na sede a partir do dia 7 e façam, né, a conferência das ATPCs de vocês. Então, eu estou voltando aqui no dia 7, em imagens, e vou conferir se eu apontei certinho a minha presença. Os professores que têm unidade curricular também fiquem bem atentos para na semana B fazer o apontamento da frequência do ATPC lá da unidade curricular, tudo bem? Então, gente, é isso por hoje, né? Utilizem esses minutinhos aí para fazer esse apontamento de frequência, né? Conferir, conversar aí verificar se está tudo certinho, para que quando a gente começar a validar esses registros, que já tem para os coordenadores uma aba de validação no perfil deles na sede, e a gente vai conversar com eles sobre isso, para quando a gente começar a validar essas informações, a gente não tenha nenhum conflito, tá bom? Então, gratidão, muito obrigada pela atenção de vocês, contem conosco e que a força esteja com vocês. Até mais.